Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O Campeonato Brasileiro vai dar uma parada, né, para a data FIFA. Porém, teremos aí, antes da 35ª rodada, aqueles jogos, né, que ficaram para trás. São 8 times, 6 times têm um jogo atrasado e 2 times têm 2 jogos atrasados. Os 2 times que têm jogos atrasados é o Fortaleza, tá? E o Cruzeiro. Fortaleza e Cruzeiro têm 2 jogos atrasados. Os outros 6 têm um jogo, que é Botafogo, Bragantino, Flamengo, Vasco da Gama, São Paulo e tá faltando um. Botafogo, Bragantino, Flamengo, São Paulo, Botafogo, Bragantino, Flamengo, São Paulo, Vasco da Gama e Fluminense. Esses 6 têm um jogo a menos e Fortaleza e Cruzeiro 2 jogos a menos. O vídeo anterior eu falei das possibilidades, né, de rebaixamento. 2 times matematicamente rebaixados, América Mineiro e Coritiba. Coritiba ainda não está matematicamente, mas dificilmente vai se safar. Então sobra 2 vagas para rebaixamento. Então, por rebaixamento, se não estiver enganado, são 7 times brigando para não estar nessas 2 vagas. E eu fiz lá uns cálculos em relação à pontuação, a jogos, né, que faltam. E cheguei lá num cálculo que, no meu pensamento, vão cair diante do que é o cenário Bahia, Goiás, Coritiba e América Mineiro, que já caíram. Agora a gente vai fazer a possibilidade de título. Fazer aqui um cálculo rápido, né, diante dos jogos que faltam. Não tem ninguém na parte de cima da tabela que faltam 2 jogos. Tá? Quem está na parte de cima da tabela, está faltando um jogo, no caso para Botafogo, Bragantino e Flamengo. E no caso é Flamengo e Bragantino. O Botafogo joga contra o Fortaleza. Então tem essa diferença de um jogo. Então a gente vai levar também em consideração isso, fazer um cálculo aqui, ganhando ou perdendo, né, esse jogo que falta, para a gente chegar a uma conclusão, nos meus cálculos, de quem será o campeão e de como vai ficar a classificação até a 6ª colocação. Magalhães, você não vai fazer sobre briga de Libertadores? Cara, eu acho muito difícil, dos 6 primeiros perder a posição para o Atlético Paranaense. Acho muito difícil. Mas pode acontecer. Eu posso até fazer um vídeo levando em consideração o Atlético Paranaense, que é o único que pode entrar. Tá? É o único que pode entrar. Mas eu vou fazer um cálculo aqui dos times que estão brigando pelo título e, na minha opinião, como é que vai ficar essa classificação ao final. Beleza? Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara. Eu estou anotando aqui os times, né, que, na minha opinião, brigam pelo título. E, na verdade, são os 6 primeiros. Tá? Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro e Flamengo. Lembrando que
Flamengo, Bragantino e Botafogo tem um jogo a menos. Então, dos 6 times, 3 ainda tem 5 jogos a fazer e 3, 4 jogos a fazer. Então vamos levar em consideração isso, beleza? Então vamos lá, cara. Vamos começar pelo Palmeiras. Vamos lá. O Palmeiras, faltam 4 jogos. O Palmeiras pega o Fortaleza fora de casa. Depois joga contra o América Mineiro em casa. Pega o Fluminense em casa. E sai para jogar contra o Cruzeiro lá. Vamos lá. O Fortaleza vive um momento muito ruim. O momento do Fortaleza é muito ruim. O Fortaleza tem 2 jogos a menos. E de repente, um desses jogos é contra o Botafogo. Não vive dos melhores momentos, não briga por Libertadores. E na verdade o Fortaleza está brigando contra o rebaixamento. Depois pega o América Mineiro, que já está rebaixado, em casa. Depois pega o Fluminense em casa. Um Fluminense, tanto faz, tanto fez pro Fluminense. Já está na Libertadores. Não vai cair. E já está de olho no Mundial de Clubes. E esse jogo, Palmeiras e Fluminense, já é em dezembro. Vai estar faltando aí 2 semanas para o Mundial de Clubes. E depois no final ele pega o Cruzeiro lá. Que a gente não sabe a situação do Cruzeiro, pode estar desesperado, brigando. Então vamos lá, cara. O Palmeiras vai disputar 12 pontos. 12 pontos o Palmeiras disputa. 12 pontos o Palmeiras disputa. Cara, de 12 pontos, pra mim o Palmeiras vai fazer 10 pontos. De 12 pontos, pra mim o Palmeiras faz 10 pontos. Então vamos lá. Botafogo, faltam 5 jogos. Tem um jogo atrasado que é contra o Fortaleza, que vai ser antes da 35ª rodada. Depois tem o Santos em casa, o Coritiba fora, o Cruzeiro em casa e o Internacional fora. O Botafogo não joga contra ninguém que esteja brigando pelo título. O Botafogo não tem nenhum confronto direto. O Botafogo joga contra todo mundo que está contra o rebaixamento. O Botafogo vai jogar contra 5 times que estão brigando contra o rebaixamento. Fortaleza, Santos, Coritiba, Cruzeiro, Internacional. O Botafogo pode ter aí o Thiago Nunes, né? Parece que já viajou, vai chegar no Rio aí nesta terça-feira, para coisa e tal, para assumir, para gerar um fato novo, para ver se o Botafogo volta ao trilho. Vamos lá. O Botafogo tem 15 pontos em disputa. 15 pontos em disputa. Cara, eu vou dar uma moral. Pro Botafogo, cara. Cara, difícil você falar do Botafogo, cara. Difícil você falar do Botafogo. Muito difícil. Mas no jogo do Botafogo, Fortaleza não tá bem, o Santos também não. Coritiba, Cruzeiro, Internacional. Cara, pra mim o Botafogo também faz 10 pontos. Pra mim o Botafogo também faz 10 pontos. Tô dando uma moral pro Botafogo. Pra mim o Botafogo faz 10 pontos. De 15 faz 10. Tá? Pode não concordar, mas pra mim, chegando o Thiago Nunes aí, pode dar uma nova cara, novo formato, novo jeito do Botafogo jogar. Não dá pra fazer milagre, né?
Mas os adversários também não são tão fortes assim. Aí é que tá. Os adversários do Botafogo não são tão fortes assim. Então eu coloco o Botafogo fazendo 10 pontos também. Igual o Palmeiras. Vamos pro Grêmio. O Grêmio tem Atlético Mineiro, Goiás, Vasco e Fluminense. Tem o Atlético Mineiro fora, Goiás e Vasco em casa e o Fluminense fora. Só que o Fluminense, o jogo é dia 6/12, é o último jogo, é a despedida do Fluminense. Do Brasil, do Maracanã, da sua torcida. Acho que o Fluminense vai com força máxima aí. Cara, acho que o Grêmio possa fazer 6 pontos. Em 12 disputados, o Grêmio, na minha opinião, ganha 2 e perde 2. Bragantino. Bragantino tem 5 jogos, disputa 5 pontos, 15 pontos. Tem um jogo contra o Flamengo aqui no Rio. Depois pega o Internacional fora de casa, joga com Fortaleza em casa, joga com Coritiba em casa e finaliza com o Vasco da Gama aqui no Rio. Então o Bragantino joga 2 em casa e 3 fora. E o Bragantino faz 7 pontos. De 15, o Bragantino faz 7. De 15, o Bragantino faz 7. Continuando, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro tem 4 jogos. Grêmio em casa. Depois joga fora contra o Flamengo. Pega o São Paulo em casa. E finaliza contra o Bahia, desesperado lá. Cara, o Atlético Mineiro dá umas osciladas, né? 12 pontos. 12 pontos. O Atlético joga 2 em casa, contra a Grêmio e contra São Paulo, e 2 fora, contra Flamengo e contra a Bahia. Cara, o Atlético Mineiro faz 9 pontos. O Atlético Mineiro, para mim, faz 9 pontos. Finalizando, Flamengo. Flamengo tem 5 jogos. Bragantino em casa, América Mineiro fora, Atlético Mineiro em casa, Cuiabá em casa e São Paulo fora. 15 pontos. Sendo que o Flamengo joga 4. Não, joga 1, 2, 3. Joga 3 em casa e 2 fora. As 2 fora contra América Mineiro e contra São Paulo. Cara, para mim o Flamengo tem chances de fazer de 15 fazer 12. De 15 fazer 12. O Flamengo joga contra o Bragantino em casa, fora contra o América Mineiro já rebaixado. Pega o Atlético Mineiro em casa, um jogo difícil, mas joga em casa. Depois pega o Cuiabá, outro jogo difícil, mas joga em casa. E finaliza contra o São Paulo, que não está disputando nada, né? Então, acho que o Flamengo pode fazer 12 pontos nisso aí. Então, para mim, o Palmeiras pode fazer 10, do Botafogo 10, do Grêmio 6, Bragantino 7, Atlético Mineiro 9, Flamengo 12.
Então vamos somar aqui para ver. O Palmeiras hoje tem 62 pontos. Então, 62, Palmeiras chegaria a 72. O Botafogo tem 60. Chegaria a 70. O Grêmio tem 59. Chegaria a 65. 59. Chegaria a 65. O Bragantino tem 59. Chegaria a 66. 66. O Atlético Mineiro tem 57. Chegaria a 66. E o Flamengo também tem 57. Chegaria a 67, 69 pontos. 69 pontos. Bom, então 69, isso, 69 pontos, 66. Então, nos meus cálculos aqui, em relação aos jogos que faltam, para mim, ao final do campeonato, o Palmeiras será o campeão com 72 pontos. O Botafogo, segundo colocado, com 70. O Flamengo, terceiro colocado, com 69. Aí o quarto vai ficar entre Bragantino e Atlético Mineiro, que tem ali uma condição de número de vitórias. Aí vai ficar ali quarto ou quinto, Bragantino, Atlético Mineiro, e o sexto colocado, o Grêmio. Deixa eu ver aqui o saldo de gols. Até o saldo de gols do Bragantino e Atlético Mineiro estão muito parecidos, cara. Então, para mim, Palmeiras campeão, Botafogo segundo colocado, terceiro colocado Flamengo, quarto colocado Bragantino ou Atlético Mineiro e na sexta colocação o Grêmio. Com isso, os quatro que iriam direto para a Libertadores, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, e aí fica o Bragantino e Atlético Mineiro, e na pré-Libertadores, Grêmio e Bragantino ou Atlético Mineiro. Aí vai depender do número de vitórias ou do saldo de gols. Então, para mim, o Palmeiras seria campeão com 72 pontos. Deixa eu até dar uma olhada aqui rápido na classificação. Ano passado, o campeão que foi o Palmeiras fez 81 pontos. Não vai conseguir. O segundo colocado fez 73. Acho que o segundo colocado vai fazer mais pontos. O segundo colocado do ano passado, que foi o Internacional, vai fazer mais pontos que o campeão desse ano. Deixa eu ver em 2021. 2021 o Atlético Mineiro fez 84 pontos. Acho que ninguém chega a 80, não dá. Palmeiras só faltam 4 jogos. Palmeiras só faltam 4 jogos e tem 62 pontos. Para chegar no máximo a 74. Então, cara, para mim a classificação fica assim. Palmeiras com 72 pontos, Botafogo com 70, Flamengo com 69, Bragantino com 66, Atlético Mineiro também com 66 e o Grêmio com 65. Título para o Verdão, para o Palmeiras, nas minhas projeções e possibilidades, faltando 4 rodadas para alguns, 5 rodadas para outros e 2 rodadas e 6 rodadas para 2 times que são Fortaleza e Cruzeiro. Só que na parte de cima da tabela, 3 times, está faltando um jogo apenas. Botafogo, Flamengo e Bragantino. Entendeu? Botafogo, Flamengo e Bragantino, que faltam 5 jogos. E os outros 3, Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro, faltam 4. Então, nos meus cálculos, Palmeiras, campeão brasileiro de 2023. Então, tá aí a minha análise, o meu cálculo. Eu fiz um cálculo, tá? Eu fiz um cálculo também, faltando 10 rodadas. Faltando 10 rodadas, nos meus cálculos, o campeão seria o Botafogo. Porque, para mim, a tabela do Botafogo era mais fácil do que a dos outros. E realmente é. Ou era, né?
Só que o Botafogo não conseguiu os pontos que eu achei que o Botafogo ia conseguir. Então, 10 rodadas atrás, eu fiz esse vídeo faltando antes da 29ª rodada. Antes da 29ª rodada eu fiz também proposição de jogos. E nos meus cálculos, o Botafogo seria o campeão. Aí depois de tudo que aconteceu e as vaciladas do Botafogo, chega agora, faltando 4, 5 rodadas, os cálculos foram revistos diante dos adversários, diante das situações que estão Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Grêmio, Atlético Mineiro, Bragantino. Refizemos e mudamos o campeão. Campeão que há 10 rodadas atrás, para mim, seria o Botafogo, nesse momento, pelos meus cálculos, será o Palmeiras. Então tá aí, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!